Capítulo 16. Na segunda vez que Lee foi à casa de Iggy, eles tomaram banho de piscina e jogaram basquete na parte rasa até que sua mãe apareceu com uma bandeja de sanduíches grelhados de presunto e brie. Lydia não podia simplesmente fazer sanduíches de presunto com queijo amarelo, como todas as outras mães. Eles tinham que ter pedigree, tinham que expressar de algum modo seu paladar apurado, sofisticado e cosmopolita. Iggy e Lee se sentaram para comer em espreguiçadeiras de jardim, com a água pingando debaixo dos assentos. Por alguma razão, sempre que estavam juntos, pelo menos um dos dois estava pingando. Lee foi educado com a mãe de Iggy, mas, depois que ela saiu, levantou o pão torrado e olhou para o queijo derretido, leitoso, que estava sobre o presunto. Alguém esporrou no meu sanduíche, disse. Iggy tinha mordido um pedaço e, ao rir, se engasgou, o que se transformou num acesso de tosse seca, que fez seu peito doer. Lee automaticamente bateu nas suas costas, fazendo Iggy se recuperar. Aquilo estava se transformando num hábito, algo que fazia parte do relacionamento deles. Para a maioria das pessoas é só um lanche. Mas para você é uma nova oportunidade de se matar, disse Lee, os olhos espremidos por causa do sol. Você é a pessoa com mais tendência para morrer que conheço. Sou mais duro de matar do que pareço. Igual a uma barata. Gosti do AC/DC Disley. Se fosse atirar em alguém, sem dúvida ia querer estar ouvindo aquela música. E o que achou dos Beatles? Ficou com vontade de atirar em alguém enquanto ouvia? Lee pensou seriamente por um momento e depois disse, em mim mesmo. Iggy riu de novo. O segredo de Lee é que ele não fazia o menor esforço para ser engraçado, nem mesmo parecia perceber que as coisas que dizia eram engraçadas. Tinha um comedimento, uma aura de frieza imperturbável, que fez Iggy pensar num agente secreto de cinema desarmando uma bomba, ou programando uma. Outras vezes ficava totalmente apático, nunca ria, nem de suas próprias piadas nem das de Iggy, era como um cientista alienígena enviado à Terra para estudar as emoções humanas. Ao mesmo tempo que ria, Iggy estava aflito. Não gostar dos Beatles era quase tão ruim quanto não saber quem eles eram. Lee viu decepção em seu rosto e disse, vou devolver os CDs. Você deveria ficar com eles. Ah não, disse Iggy. Fique com eles por mais um tempo. Talvez encontre alguma coisa de que goste. Eu gostei de uma coisa, disse Lee, mas Iggy sabia que ele estava mentindo. Tinha aquela. E sua voz foi desaparecendo, deixando que Iggy adivinhasse de que música, entre as mais de 60, ele estava falando. Happiness is a warm gun? Lee apontou o indicador para ele, o dedão levantado, e atirou. E quanto ao jazz? Você gostou de alguma coisa? Perguntou Iggy. Mais ou menos. Não sei. Não consegui ouvir o jazz direito. Como assim? Eu esquecia que estava tocando. É como a música que toca no supermercado. Iggy sentiu um calafrio. Então você vai ser um matador quando crescer? Perguntou. Por quê? Porque você só gosta de música para matar pessoas. Ah não. Só que tem que criar um clima. Não é esse o objetivo da música? É como um fundo para o que você está fazendo. Ele não ia discutir com Lee, mas tamanha ignorância o afligia. Tinha esperança de que, com o passar dos anos em que seriam melhores amigos, Lee aprendesse a verdade sobre a música, que era a terceira estrada da vida. Você se agarra a ela para fugir do tédio do arrastar das horas, para sentir alguma coisa, para se inflamar com todas as emoções que não experimenta na correria cotidiana de ir à escola, assistir à TV e colocar os pratos na lava-louça depois do jantar. Iggy supunha que, por ter crescido num trailer, Lee não conhecia um monte de coisas boas. Ia levar alguns anos até ele se atualizar. Então o que você vai ser quando crescer? Perguntou Iggy. Lee enfiou o resto do sanduíche na boca e, de boca cheia, disse, gostaria de ir pro Congresso. Sério? Pra fazer o quê? Queria criar uma lei que obrigasse todas as putas irresponsáveis que usam drogas a ser esterilizadas, para que não pudessem ter filhos dos quais não vão cuidar, respondeu Lee, sem se alterar. Iggy já tinha se perguntado por que ele nunca falava sobre a mãe. A mão de Lee buscou o crucifixo que estava em seu pescoço, pousado imediatamente acima de suas clavículas. Depois de um instante disse, estive pensando nela. Não sagrada da igreja. Ou aposto que sim. Iggy tentou parecer engraçado, mas soou um pouco irritado e ríspido, mesmo para seus próprios ouvidos. Lee pareceu não notar. Seus olhos estavam distantes, desfocados. Aposto que ela não é daqui. Nunca tinha aparecido na igreja antes. Devia estar visitando a família ou algo assim. Aposto que nunca mais vamos vê-la. Fez uma pausa e depois continuou. Aquela que escapou. Seu tom não era melodramático, mas com um senso de humor refinado. A verdade ficou engasgada na garganta de Iggy, como um pedaço de sanduíche que não descia. Estava lá, esperando para ser dita. Ela vai estar de volta no próximo domingo, mas Iggy não pôde pronunciá-la. Também não podia mentir, não tinha coragem. Era o pior mentiroso que conhecia. O que ele conseguiu dizer foi, você consertou a corrente. Lee não olhou para baixo, mas pegou o crucifixo distraidamente com uma das mãos enquanto olhava para a luz que dançava sobre a superfície da piscina. Fiquei usando, pro caso de esbarrar com ela por aí, enquanto vendia minhas revistas. E após uma pausa, continuou. Sabe aquelas revistas de sacanagem que eu tinha falado? As que meu distribuidor guarda no depósito? Tem uma que se chama Cherries, com todas essas garotas que supostamente são virgens de 18 anos. São as minhas favoritas, garotas que se parecem com nossas vizinhas. Garotas com quem se pode imaginar como seria ser o primeiro.
É claro que as garotas na Cherries não são virgens de verdade. Dá pra notar só de olhar pra elas. Costumam ter uma tatuagem no quadril ou usam sombra demais e têm nomes de strippers. Só se vestem como meninas inocentes para as fotos. Na sessão seguinte vão se vestir como policiais sexys ou chefes de torcida e tudo vai ser igualmente falso. Agora, a garota da igreja, aquela é de verdade. Ele pegou o crucifixo e o esfregou entre o dedão e o indicador. O que me deixa obcecado é a ideia de ver alguma coisa que seja real. Acho que as pessoas não sentem metade das coisas que fingem sentir. Principalmente as garotas que têm um relacionamento. Acho que elas tendem a vestir certas atitudes, como roupas, só pra manter o cara interessado. Como a Glenna, que mantém meu interesse por ela com uma punheta de vez em quando. Não é que ela adore tocar punheta. É porque ela não adora ficar sozinha. Quando uma garota perde a virgindade, pode doer, mas é real. Talvez seja a coisa mais real, mais íntima que se pode ver em outra pessoa. Você imagina como ela vai ser naquele momento, quando você finalmente ultrapassar todo o fingimento. É nisso que penso quando imagino a garota da igreja. Ig lamentou pela metade de sanduíche que tinha comido. O crucifixo em torno do pescoço de Lee refletia a luz do sol e, quando Ig fechava os olhos, ainda podia vê-lo, numa série de brilhantes imagens persistentes, sinalizando um aviso terrível. Sentiu uma dor de cabeça chegando. Quando abriu os olhos, disse, então, se não der certo na política, você vai ganhar a vida matando as pessoas? Acho que sim. E como você vai fazer? Qual vai ser o seu modus operandi? Perguntou Ig, imaginando como mataria o próprio Lee para conseguir o crucifixo de volta. De quem estamos falando? De uma vagabunda viciada em heroína que está devendo grana ao traficante? Ou do presidente? Ig deixou escapar um suspiro longo e profundo. Alguém que saiba toda a verdade sobre você. Uma testemunha-chave. Se ela sobrevive, você vai pra cadeia. Eu tocaria fogo em seu carro e a deixaria queimar até morrer. Usaria uma bomba. Estou na calçada do outro lado da rua, olhando enquanto a testemunha entra no carro. Quando ela dá a partida, aperto o botão do meu controle remoto, assim o carro continua andando depois da explosão, uma enorme ruína em chamas. Riai. Espera um minuto. Tenho uma coisa pra te mostrar. Ignorou o olhar espantado de Lee, levantou e correu para dentro de casa. Voltou 3 minutos depois, com a mão direita fechada. Lee observou, com a testa franzida, enquanto Ig voltava para a espreguiçadeira. Olha só, disse Ig, abrindo a mão direita e mostrando a bomba cereja. Lee olhou para ela, seu rosto impassível como uma máscara de plástico, mas sua indiferença não enganou Ig, que estava aprendendo a interpretá-lo. Apesar de sua reação, Lee se sentou ao ver o que Ig estava segurando. Eric pagou a aposta, disse Ig. Foi isso que ganhei por ter descido o morro no carrinho. Você viu o peru, não viu? Choveu ação de graças durante 1 hora. Não ia ser legal usar isto num carro? Vamos supor que você encontrasse a carcaça de um carro em algum lugar. Aposto que daria para mandar o capô pelos ares com uma destas. Terry me disse que elas foram fabricadas antes dessa nova legislação de segurança infantil. Antes do quê? Das leis de proteção à criança. Os fogos de artifício fabricados hoje em dia são como peidos na banheira. Essas não. E como são vendidas se são contra a lei? Só é proibido fabricar novas. Essas são de uma leva antiga. É isso que você vai fazer? Procurar um carro velho para explodir? Não. Meu irmão quer que eu espere até o feriado do Dia do Trabalho. Ele vai me levar a Cape Cod depois que tirar a carteira de habilitação. Não tenho nada a ver com isso, mas não entendo por que ele tenha direito a dar palpite. Não. Eu tenho que esperar. Eric não ia nem pagar a aposta, porque eu estava de tênis quando desci o morro. Falou que eu não estava totalmente pelado. Mas Terry foi lá e disse que isso era babaquice e Eric teve que engolir. Então devo essa a ele. E Terry quer esperar para podermos ir até Cape Cod. Pela primeira vez em sua curta amizade, lhe pareceu irritado com alguma coisa. Fez uma careta e ficou inquieto na espreguiçadeira, como se de repente sentisse alguma coisa incomodar suas costas. Então disse, é meio estúpido elas serem chamadas de cerejas de Eva. Deviam se chamar maçãs de Eva. Por quê? Por causa da Bíblia. A Bíblia só fala do fruto da árvore do conhecimento. Nunca disse que era uma maçã. Podia ser uma cereja. Não acredito nessa história. Nemiyo, admishuaichi. Dinossauros. Você acredita em Jesus? Por que não? A quantidade de gente que escreveu sobre ele é igual à quantidade de gente que escreveu sobre César. Ele olhou de lado para Lee, que se parecia tanto com César que seu perfil poderia estar estampado em um denário de prata, só faltava a coroa de louros. Você acredita que ele podia fazer milagres? Perguntou Lee. Talvez. Não sei. Se o resto for verdade, será que essa parte faz diferença? Uma vez eu fiz um milagre. Ig achou que essa não era uma coisa tão terrivelmente fora do comum de se admitir. O pai de Ig dizia que uma vez tinha visto um OVNI no deserto de Nevada, quando estava bebendo com o baterista do Cheap Trick. Em vez de perguntar que milagre Lee tinha realizado, Ig disse, foi legal? Lee concordou com a cabeça. Seus olhos muito azuis estavam distantes, ligeiramente desfocados. Consertei a lua. Quando era pequeno. E desde então sou bom em consertar outras coisas. É o que faço melhor. Como você consertou a lua? Lee apertou um dos olhos, levantou uma das mãos para o céu,
Segurou uma lua imaginária entre o dedão e o indicador e a fez dar meia volta, dando um pequeno estalo com a língua. Muito melhor. Ig não queria falar sobre religião. Queria falar sobre demolição. Vai ser bem milagroso quando eu acender o pavio desta coisa, disse, enquanto o olhar de Lee voltava para a bomba em sua mão. Vou mandar alguma coisa de volta para Deus. Alguma sugestão? O jeito que Lee olhou para a bomba fez Ig pensar em um homem sentado num bar bebendo alguma coisa forte e assistindo a moça no palco tirar a calcinha. Não fazia muito tempo que eram amigos, mas um padrão já fora estabelecido. Nesse momento Ig lhe ofereceria a bomba, da mesma forma que tinha feito com seu dinheiro, seus CDs e o crucifixo de Merrin Williams. Mas dessa vez ele não ofereceu e Lee não podia pedir. Ig disse a si mesmo que não tinha oferecido porque da última vez deixará Lee sem graça, ao lhe dar os CDs. Mas a verdade era bem diferente. Ig sentiu um impulso mesquinho de guardar algo para si, de ter seu próprio crucifixo. Mais tarde, depois que Lee foi embora, Ig teve vergonha daquele impulso. Um garoto rico com uma piscina, exibindo seus tesouros para o filho de um lar desfeito que morava num trailer. Você poderia enfiar numa abóbora, sugeriu Lee. Muito parecido com o peru. E então eles começaram. Lee dava sugestões e Ig as descartava uma a uma. Discutiram se valia a pena jogar a bomba no rio para ver se matavam alguns peixes, ou dentro de uma privada para ver se conseguiam fazer um geyser de merda, ou ainda atirá-la com um estilingue no sino da igreja, imaginando que tipo de som faria ao explodir. Também havia aquele outdoor na entrada da cidade, no qual estava escrito Toca dos Baiacos, Barcos e Pesca. Lee disse que seria hilário botar a bomba no nome do peixe e transformar o anúncio em Toca do seu S. Lee tinha muitas ideias. Você continua tentando descobrir de que tipo de música eu gosto, disse Lee. Vou dizer do que eu gosto. Gosto mesmo é do barulho de coisas explodindo e vidro estilhaçado. Isso é música pros meus ouvidos. Capítulo 17. Ig estava esperando sua vez na cadeira do barbeiro quando ouviu umas batidinhas no vidro ao lado dele, olhou por cima do ombro e viu Glenna de pé na calçada, ó encarando a 5 centímetros de distância, com o nariz grudado na porta envidraçada. Ela estava tão perto que, se não fosse o vidro entre eles, estaria fungando no seu pescoço. Em vez disso, bafejou no vidro, criando uma mancha branca de condensação. Com o dedo, escreveu na mancha, eu vi o seu piu-piu. Embaixo fez o desenho característico de um pênis e 2 bolas. O coração de Ig disparou e ele olhou rapidamente em volta para checar se a mãe estava por perto, se tinha visto. Mas Lydia estava do outro lado da sala, de pé atrás da cadeira alta, dando instruções à cabeleireira. Terry estava sentado na cadeira, usando uma capa, esperando pacientemente para ficar ainda mais bonito. Cortar o ninho de rato de Ig era como podar uma cerca viva deformada. Não tinha como ficar bonito, só aceitável. Ig olhou de volta para Glenna, balançando furiosamente a cabeça. Vá embora. Ela apagou a mensagem do vidro com a manga da sua terrivelmente terrível jaqueta de couro. Ela não estava sozinha. Expresso para o Inferno estava lá também, com outro garoto que fazia parte do grupo de desocupados que estava na fundição, um cara de cabelo comprido já no final da adolescência. Os 2 caras estavam do outro lado do estacionamento, fuçando uma lata de lixo. Que fixação era aquela com latas de lixo? Glenna tamborilou com as unhas na janela. Elas estavam pintadas da cor de gelo, longas e pontudas, unhas de bruxa. Ele olhou de novo para a mãe, mas logo percebeu que ela não sentiria sua falta. Lydia estava totalmente envolvida com o que estava dizendo, moldando alguma coisa no ar, a forma perfeita de um penteado, ou uma esfera imaginária, uma bola de cristal que refletia um futuro no qual a cabeleireira de 19 anos recebia uma bela gorjeta, desde que conseguisse ficar de pé ali, balançando a cabeça e mascando seu chiclete enquanto Lydia lhe dizia como fazer seu trabalho. Quando Ig saiu, Glenna tinha virado as costas para a janela, plantando sua bunda firme e redonda contra o vidro. Estava olhando para Expresso para o Inferno e seu colega cabeludo, a lata entre eles e um saco de lixo aberto. O tempo todo o cabeludo tocava, quase carinhosamente, o rosto de Expresso para o Inferno, que dava uma gargalhada abobalhada cada vez que o outro o acariciava. Por que você deu aquele crucifixo pro Lee? Perguntou Glenna. Ig foi pego de surpresa. Entre todas as coisas que ela poderia ter dito, ele vinha se fazendo a mesma pergunta havia mais ou menos uma semana. Ele disse que ia consertar, respondeu. Já consertou. Então por que não devolveu? Não é meu. Uma garota deixou cair na igreja. Eu ia consertar e devolver para ela, mas não consegui e lhe disse que podia consertar com as ferramentas do pai. Agora está usando o procaso de encontrar com ela enquanto bate de porta em porta para vender as revistas para caridade. Para caridade. Debochou ela. Você tem que pedir o crucifixo de volta. E também deve pegar seus CDs, mas ele não tem nenhum disco. Ele não quer nenhum disco, disse Glenna. Se quisesse, compraria. Não sei não. CDs são bem caros, e daí? Ele não é pobre, sabia? Mora em Armon Gates. Meu pai é jardineiro deles. Foi assim que conheci Ollie. Um dia meu pai me mandou lá sozinha para plantar peonias. Os pais dele têm muita grana. Ele disse que não tinha dinheiro para comprar CDs? Ig ficou desorientado com a ideia de que Lee morava em Armon Gates, tinha um jardineiro e uma mãe. Especialmente uma mãe. Os pais dele moram juntos? Às vezes parece que não, porque a mãe dele trabalha no hospital de Exeter e tem que fazer uma longa viagem para ir e voltar do trabalho, por isso nem sempre está por perto. Talvez seja melhor assim.
Lee e a mãe não se dão muito bem. Ig balançou a cabeça. Era como se Glenna estivesse falando de uma pessoa completamente diferente, alguém que Ig não conhecia. Ele havia formado uma imagem muito clara da vida de Lee Tournial, o trailer que dividia com o pai, que trabalhava fazendo fretes, a mãe que tinha ido embora quando ele ainda era pequeno para fumar crack e se prostituir em Boston. Lee nunca tinha dito a Ig que vivia num trailer, nem que a mãe era uma puta viciada, mas Ig sentia que essas coisas estavam implícitas na visão que Lee tinha do mundo, nos assuntos que ele nunca discutia. Ele disse que não tinha grana para comprar nada. Insistiu Glenna. Ig balançou a cabeça. Foi o que pensei. Com o dedão, remexeu uma pedra no chão e então levantou os olhos. Ela é mais bonita do que eu. Quem? A garota da igreja. A que usava o crucifixo. Ig procurou alguma coisa para dizer, tentando inventar uma mentira gentil e agradável, mas nunca foi bom em mentir, e seu silêncio já era uma resposta. Disse Glenna, com um sorriso triste, foi o que pensei. Ig desviou os olhos dela, incomodado demais com aquele sorriso triste para conseguir manter contato visual. Ela parecia ser legal, direta e sem frescuras. Expresso para o Inferno e seu amigo cabeludo estavam rindo da lata de lixo. A gargalhada deles era alta e aguda, como a de 2 gralhas. Ig não fazia ideia do que riam. Você sabe de algum carro em que se possa tocar fogo e se safar? Perguntou Ig. Que não seja o carro de alguém, só uma carcaça. Por quê? Lee quer incendiar um carro. Ela franziu a testa, tentando entender por que Ig tinha mudado para aquele assunto. Então olhou para Expresso para o Inferno. Meu tio, o pai do Gary, tem um monte de sucata no terreno atrás da casa dele, em Derry. Ele tem um negócio de autopeças. Ou pelo menos diz que tem, porque nunca vi nenhum cliente. Você devia mencionar isso pro Lee uma hora dessas, sugeriu Ig. Houve uma batidinha no vidro atrás deles e ambos se viraram e viram a mãe de Ig. Lydia sorriu para Glenna e levantou a mão para dar um adeuzinho formal, depois se virou para Ig e arregalou os olhos num gesto impaciente. Ele fez que sim com a cabeça, mas, quando a mãe virou as costas, não entrou imediatamente no salão. Glenna inclinou a cabeça e perguntou, então, se a gente provocar um incêndio, você vai querer participar? Não. Na verdade, não. Divirtam-se. Ai, os garotos, disse ela, com um sorriso aberto. O que você vai fazer no cabelo? Não sei. O de sempre, provavelmente. Você devia raspar. Ficar careca. Ficaria bem legal. Ai. Não. Não, minha mãe. Bom, você podia pelo menos cortar bem curtinho e levantar no meio. Tipo punk. Descolorir as pontas, algo assim. Seu cabelo é parte do que você é. Você não quer ser interessante? Ela esticou a mão e bagunçou o cabelo dele. Com um pouquinho de esforço, você podia ser interessante. Acho que minha opinião não conta. Minha mãe vai querer que eu continue com o que funciona. Ah, é uma pena. Gosto de cortes de cabelo bem doidos. Disse Gary, também conhecido como Expresso para o Inferno. Então você vai adorar a minha bunda. Os dois viraram a cabeça para olhar para Expresso para o Inferno e para o cabeludo, que tinham acabado de se aproximar deles, vindo da lata de lixo. Eles tinham pegado restos de cabelo e colado na cara de Gary, fazendo uma barba de tufos castanho avermelhados, como a de Van Gogh em seus autorretratos. Não combinava nada com o tom azulado dos cabelos de Gary despontando em sua cabeça raspada. Glenna fez uma careta de nojo. Ah, meu Deus! Isso não vai enganar ninguém, seu babaca. Me dá sua jaqueta, pediu Gary. Se eu vestir sua jaqueta, aposto que passo por pelo menos 20 anos. Passa por retardado, isso sim. E você não vai ser preso com a minha jaqueta. É uma jaqueta muito legal, disse Ig. Glenna lhe lançou um olhar misterioso e miserável. Foi Lee que me deu. Ele é muito generoso. Capítulo 18. Lee abriu a boca para dizer qualquer coisa, mas mudou de ideia. O que foi? Perguntou Ig. Lee abriu a boca de novo, voltou a fechá-la e depois disse. Gostei daquela música do Glenn Miller que faz Hatchatatat. Você pode usá-la como fundo musical para defunto. Ig balançou a cabeça, mas não respondeu. Eles estavam na piscina porque era novamente agosto. Nada de chuva. Nada de frio fora hora. Estava fazendo quase 37 graus Celsius, nenhum nuvem no céu, e Lee tinha uma faixa de protetor solar sobre o nariz, para não se queimar. Ig tinha uma boia na cintura e Lee estava deitado num colchão inflável, ambos flutuando sobre as águas tépidas, tão cheias de cloro que faziam seus olhos doerem. Estava quente demais para ficar andando por aí. O crucifixo ainda pendia do pescoço de Lee. Estava caído sobre o colchão, esticando-se na direção de Ig, como se seu olhar tivesse poderes magnéticos e o atraísse. O sol refletiu nele, lançando um raio dourado nos olhos de Ig, produzindo um ponto preto persistente quando ele piscava. Ig não precisava conhecer código Morse para saber o que estava sendo sinalizado para ele. Era sábado e Merrin Williams estaria na igreja no dia seguinte. Última chance, dizia o crucifixo. Última chance, última chance. Os lábios de Lee se entreabriram. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas não sabia como. Finalmente falou. Gary, o primo da Glenna, vai fazer uma fogueira na casa dele daqui a umas 2 semanas. Uma espécie de festa para comemorar o final do verão. Ele tem uns foguetes feitos com garrafas PET e coisas assim. Talvez tenha cerveja também. Você quer ir?
Quando? No último sábado deste mês. Eu não posso. Meu pai vai tocar num show com John Williams e os Boston Pops. É a noite de estreia. Nós sempre vamos na estreia. Eu entendo. Libato o crucifixo na boca e fica chupando. Pensativo. Então o deixou cair e finalmente disse o que queria. Será que você não quer me vender? Ou o quê? A cereja da Eva. A bomba. Tem uma carcaça de carro na casa do Gary. Ele disse que ninguém vai se importar se explodirmos a coisa. Percebeu que tinha se denunciado e acrescentou. Não foi por isso que eu convidei você. É que, se você fosse, seria mais divertido. Tudo bem, eu sei, disse Iggy. Só que não ia ser legal para mim vender. Ok. Mas você também não pode continuar me dando as coisas. Se fosse vender, quanto ia querer por ela? Tenho um dinheirinho que guardei das gorjetas das revistas. Ou então você podia pedir uns $20 para a mamãe, pensou Iggy, de um jeito suave e dissimulado, que quase não reconheceu. Não quero seu dinheiro. Mas topo trocar com você. Pelo quê? Por isso aí, respondeu, espichando o queixo em direção ao cordão. Pronto. Ele tinha dito. O ar que inspirou em seguida ficou retido em seus pulmões, uma cápsula de oxigênio, quente, com sabor de cloro, uma coisa química e esquisita. Lee tinha salvado a vida dele, o tirado inconsciente de dentro do rio e enfiado o ar de volta para dentro dele. E Iggy estava disposto a retribuir, sentia que devia tudo ali, qualquer coisa, menos isso. Ela tinha sinalizado na direção dele, não de Lee. Iggy sabia que não era certo barganhar com Lee desse jeito, era moralmente indefensável, impossível se convencer que aquilo era coisa de gente decente. Assim que pediu o crucifixo de volta, sentiu algo murchar dentro dele. Sempre tinha pensado em si mesmo como o mocinho da história, o herói. Mas o mocinho não agiria dessa forma. Então talvez algumas coisas fossem mais importantes do que ser o mocinho. Lee encarou Iggy, um meio sorriso nos cantos dos lábios. Iggy sentiu um calor no rosto, mas não lamentava, estava contente por se sentir constrangido por ela. Sei que isso parece sem sentido, disse, mas acho que fiquei meio afim dela. Poderia ter dito antes, mas não queria ficar no seu caminho. Sem hesitar, Lee levou as mãos ao pescoço e abriu o fecho do cordão. Era seu Peter. É seu. Sempre foi seu. Foi você que o encontrou, não eu. Tudo o que fiz foi consertar. Se servir para você se aproximar dela, vou ficar contente por ter ajudado. Pensei que ela era seu tipo. Você não está. Lee agitou a mão no ar. Competir com um amigo por uma garota de quem eu nem sei o nome? Depois de todas as coisas que você me deu, todos os CDs? Mesmo a maioria sendo uma droga, dei o maior valor. Não sou um mal agradecido. Iggy. Se um dia você voltar a vê-la, é toda sua. Dou o maior apoio. Mas acho que ela não vai voltar. Vai sim, disse Iggy calmamente. Lee olhou para ele. A verdade escapuliu antes que Iggy pudesse impedir. Mas ele tinha que ter certeza de que Lee não se importava, porque agora eles eram amigos. Seriam amigos para o resto da vida. Lee não disse nada, apenas continuou boiando, com aquele meio sorriso em seu rosto comprido e fino. Encontrei uma pessoa que a conhece, continuou Iggy. Ela não estava lá no domingo passado porque a família está se mudando de Rhode Island para cá e tinham ido buscar o resto das coisas. Lee gentilmente jogou o cordão para Iggy, que o pegou no exato momento em que ele tocou a água. Vá em frente, garanhão, disse Lee. Foi você que encontrou esse negócio e por alguma razão ela não se interessou por mim. Além disso, por ora, já tenho tudo de que preciso do departamento feminino. Glenna veio me ver ontem para falar do carro na casa do Gary e aproveitou para botar a coisa toda na boca. Foi só por 1 minuto. Mas pariu. Lee estava radiante, sorrindo como uma criança com seu balão novo. Que safada, hein? Impressionante, disse Iggy, e deu um sorriso débil. Capítulo 19. IG viu Merrin Williams, mas fingiu que não tinha visto. Não era uma tarefa fácil. Seu coração pulava dentro dele, se atirando contra a caixa torácica como um prisioneiro bêbado e furioso investindo contra as grades de sua cela. Ele tinha pensado nesse momento não todos os dias, mas praticamente em todas as horas de cada dia desde que a vira pela última vez, e isso era mais do que seus nervos podiam suportar. Ela estava usando uma calça de linho creme e uma blusa branca com as mangas dobradas, os cabelos soltos. Encarou-a enquanto ele passava pelo corredor com a família, mas Iggy fingiu não vê-la. Lee e o pai chegaram poucos minutos antes de a missa começar e se sentaram no mesmo lado do corredor onde Iggy estava, num banco lá na frente. Lee se virou e olhou para ela de alto a baixo, demoradamente. Ela pareceu não perceber, pois estava concentrada olhando para Iggy. Depois que terminou de inspecioná-la, Lee olhou para Iggy por sobre o ombro, com as pálpebras semicerradas. Zombando dele, balançou a cabeça fingindo um ar de reprovação e voltou a se virar para a frente. Merrin ficou olhando para Iggy durante todos os primeiros 5 minutos da missa e por todo esse tempo ele não olhou diretamente para ela nem uma vez sequer. Apertando as mãos uma contra a outra, com as palmas molhadas de suor, manteve os olhos fixos no Padre Mold. Merrin não desistiu de olhar para ele até o Padre Mold dizer, oremos. Ela escorregou do banco, postando-se de joelhos, as mãos unidas. Foi então que Iggy puxou o crucifixo de dentro do bolso. Segurou-o com a mão em concha, encontrou um feixe de luz e apontou o crucifixo para ela. O espectro de uma cruz dourada pairava sobre sua face e atingiu o canto do olho. Da primeira vez que ele piscou a luz para ela, Merrin piscou. Da segunda, estremeceu. Da terceira, olhou para ele.
Ele manteve a mão firme, de modo que uma cruz dourada de pura luz queimava em sua palma e seu reflexo cintilava diretamente no rosto de Merrin. Ela o encarava com uma solenidade inesperada, como o rádio-operador de um filme de guerra recebendo uma mensagem de vida ou morte de um companheiro. Lenta e deliberadamente, ele mexeu o crucifixo para um lado e para o outro, piscando a mensagem em código Morse que havia decorado na última semana. Parecia importante que a transmissão fosse absolutamente correta e ele manuseava o crucifixo como se fosse um tubinho cheio de nitroglicerina. Quando terminou a mensagem, a encarou um instante e depois fechou a mão em torno do crucifixo, voltando a olhar para o outro lado. Seu coração batia tão alto que ele tinha quase certeza de que o pai, ajoelhado ao seu lado, podia ouvi-lo. Mas seu pai estava rezando de olhos fechados. Ig Parrish e Merrin Williams tomaram cuidado de não voltar a olhar um para o outro durante o resto da missa. Ou melhor, não olharam diretamente para o rosto um do outro, apesar de ele estar consciente de que ela o espiava pelo canto do olho, assim como ele a espiava, admirando a maneira como ela cantava, os ombros empertigados. Seus cabelos ardiam à luz do dia. Padre Mold abençoou todos e mandou que amassem uns aos outros, o que era exatamente o objetivo de Ig. Quando as pessoas começaram a sair, em fila, Ig permaneceu no mesmo lugar, a mão do pai em seu ombro, como sempre. Merrin Williams passou para o corredor, o pai atrás dela, e Ig esperou que ela parasse e agradecesse por ele ter recuperado seu cordão, mas ela nem olhou para ele. Em vez disso, olhou para trás, levantando a cabeça na direção do pai, conversando com ele enquanto saíam. Ig abriu a boca para falar com ela. Então seu olhar foi atraído para a mão esquerda de Merrin, o indicador apontando para trás, para o banco onde estivera sentada. Era um gesto tão casual que ela podia simplesmente estar balançando os braços, mas Ig tinha certeza de que ela estava dizendo onde ele devia esperá-la. Quando o corredor se esvaziou, Ig saiu do banco e deu um passo para o lado, para deixar que o pai, a mãe e o irmão fossem na frente. Mas, em vez de segui-los, deu meia volta e foi na direção do altar. Quando a mãe olhou para ele, Ig apontou para os fundos da igreja, onde ficavam os banheiros. Não podia sempre fingir que ia amarrar os sapatos. Ela continuou, a mão no braço de Terry. O irmão fitava Ig com os olhos apertados, desconfiado, mas se deixou levar e caminhou para o lado de fora. Ig ficou no corredor escuro que levava ao escritório do Padre Mold, esperando que ela voltasse. Não demorou muito e, àquela altura, a igreja já estava praticamente vazia. Merrin correu os olhos pela nave, mas não o viu. Ele continuou no escuro, espiando. Ela foi até o altar, acendeu uma vela, fez o sinal da cruz, ajoelhou e rezou. Seu cabelo caiu sobre o rosto, então Ig achou que ela não podia vê-lo se aproximando. Não sentia que estava andando em direção a ela. Suas pernas não lhe pertenciam. Era mais como se estivesse sendo carregado, como se estivesse de volta ao carrinho de supermercado. Sentia o mesmo frio na barriga, ao mesmo tempo excitante e nauseante, como se estivesse a ponto de despencar da borda do mundo, a doce sensação do risco. Não a interrompeu, até que ela levantou a cabeça e olhou para ele. Oi, disse Ig enquanto ela se levantava. Encontrei seu crucifixo. Você o deixou aqui. Domingo passado não vi você e fiquei preocupado, achando que não conseguiria devolvê-lo. Já estendia a mão para ela. Merrin pegou a cruz e a correntinha de ouro. Você consertou. Não. Foi meu amigo Lee Tournial que consertou. Ele é bom nisso. Agradeça a ele por mim. Você mesma pode agradecer se ele ainda estiver por perto. Ele também frequenta esta igreja. Você fecha para mim? Pediu ela, se virando de costas para ele e levantando o cabelo, a cabeça inclinada para frente deixando à mostra sua nuca branca. Ig passou as mãos no peito para secá-las. Depois abriu o fecho do cordão e gentilmente passou em volta do pescoço dela. Torceu para que ela não tivesse notado que estava tremendo. Você conheceu Lee, falou Ig, só para ter o que dizer. Ele estava sentado atrás de você no dia em que o colar arrebentou. Aquele garoto. Ele tentou botar o cordão no meu pescoço. Achei que ele ia me estrangular. Estou te estrangulando? Perguntou Ig. Não. Ele estava tendo um pouco de dificuldade para prender a corrente por causa de suas mãos nervosas. Ela esperou pacientemente. Para quem era a vela que você acendeu? Perguntou Ig. Minha irmã. Você tem uma irmã? Não tenho mais, respondeu ela num tom cortante, sem emoção. Ig sentiu uma pontada, como se não devesse ter tocado no assunto. Você entendeu a mensagem? Perguntou sem pensar, sentindo uma necessidade urgente de mudar de assunto. Que mensagem? A mensagem que mandei para você. Em código Morse. Você sabe código Morse, não sabe? Ela riu, uma gargalhada tão alta que Ig quase deixou o cordão cair. Imediatamente depois seus dedos descobriram o que fazer e ele conseguiu prender a corrente. Ela se virou. Foi um choque descobrir quão perto estavam um do outro. Se levantasse as mãos, tocaria em seus quadris. Não. Eu fui a umas 2 reuniões no grupo escoteiro, mas desisti antes de fazermos qualquer coisa interessante. Além do mais, já sei tudo o que preciso saber sobre acampamentos. Meu pai trabalhava na guarda florestal. Você estava mandando uma mensagem. Ele estava confuso. Tinha planejado minuciosamente aquela conversa, imaginando o que ela iria perguntar e todas as respostas tranquilas que ele daria, mas agora tudo estava perdido. Mas você não mandou uma mensagem para mim? Perguntou Ig. Naquele dia.
Ela riu de novo. Eu só queria ver quanto tempo conseguia refletir a luz no seu olho antes de você descobrir de onde estava vindo. O que você achou que eu estava dizendo? Mas Iggy não podia responder. Sua traqueia começou a se fechar de novo e um terrível calor lhe subiu pelo rosto. Pela primeira vez percebeu como tinha sido ridículo ao imaginar que ela havia sinalizado qualquer coisa para ele, ainda mais aquilo que achou que fosse a mensagem, a palavra nós. Nenhuma menina no mundo sinalizaria algo assim para um garoto com quem nunca tinha falado. Isso estava óbvio agora que olhava objetivamente para a coisa toda. Eu estava dizendo isso é seu, disse finalmente, decidindo que a única coisa segura a fazer era ignorar a pergunta dela. Só que era mentira, apesar de parecer verdade. O que ele havia sinalizado também era uma única palavra curta. Sim. Obrigada, Iggy. Como você sabe meu nome? Perguntou ele, surpreso ao ver o rosto dela corar de repente. Perguntei para uma pessoa, disse ela. Não sei porque eu, e você é Merrin. Ela o encarou com olhos curiosos e surpresos. Perguntei para uma pessoa. Meus pais devem estar me esperando, disse ela, olhando para a porta. Tudo bem. Quando chegaram ao átrio, ele já tinha descoberto que estavam na mesma turma de inglês, que a casa dela ficava na rua Clapham e que a mãe a inscrevera como voluntária na campanha de doação de sangue que a igreja ia promover no fim do mês. Iggy também ia trabalhar na campanha. Não vi seu nome na lista, disse ela. Deram mais 3 passos até Iggy perceber que ela havia procurado o nome dele. Olhou para ela e a viu sorrindo enigmaticamente para si mesma. Quando cruzaram as portas, o sol brilhava tanto que por um momento Iggy não conseguiu ver nada naquela claridade. Avistou uma mancha escura vindo em sua direção, levantou as mãos e agarrou uma bola de futebol americano. Quando os olhos se acostumaram com a luz, viu seu irmão, Lee e outros garotos, inclusive Eric, atravessarem o gramado correndo, junto com Padre Mold, que gritava, aqui, Iggy. Seus pais estavam perto dos pais de Merrin. Os homens conversavam animadamente, como se as famílias fossem amigas há muitos anos. A mãe de Merrin, uma mulher magra, de lábios finos e sem cor, cobria os olhos com uma das mãos e sorria de um jeito doído para a filha. O dia tinha cheiro de piche quente, carros assando ao sol e grama recém-aparada. Iggy, que não tinha absolutamente nenhuma inclinação para os esportes, jogou o braço para trás e arremessou a bola com um giro perfeito. Ela cortou o ar e caiu exatamente nas mãos grandes e calejadas do Padre Mold, que a levantou sobre a cabeça e correu pelo gramado com sua camisa preta de mangas curtas e colarinho branco. O jogo de futebol durou mais de meia hora, pais, filhos e o padre correndo uns atrás dos outros pela grama. Lee foi escalado como zagueiro. Ele também não era lá muito atlético, mas fazia o tipo e aceitou o posto para manter a fachada, gelada, de calma absoluta, a gravata jogada por cima do ombro. Merrin tirou os sapatos e foi jogar também, a única garota entre eles. Merrin Williams, sua calça vai ficar toda suja de grama e nunca mais vou conseguir tirar essas manchas, disse a mãe. Mas o pai agitou a mão no ar e respondeu, deixe a menina se divertir. Supostamente, era para ser um jogo leve, mas Merrin derrubava Iggy no chão a cada lance, mergulhando nos pés dele, até aquilo se tornar uma piada que fazia todo mundo morrer de rir, Iggy abatido por aquela garota de 16 anos com a compleição de uma folha de papel. Mas ninguém achava tanta graça nem se divertiu tanto quanto o próprio Iggy, que mudava de direção só para lhe dar mais oportunidades de atacá-lo. Você devia cair de bunda no chão logo que eles jogam a bola, disse ela quando derrubou pela 5ª ou 6ª vez. Porque eu posso ficar fazendo isso o dia todo, sabia? O que é tão engraçado? Perguntou, pois ele estava rindo. Merrin estava ajoelhada em cima de Iggy, os cabelos vermelhos fazendo cócegas no nariz dele. Ela cheirava a limão e menta. O cordão de ouro pendia de seu pescoço, novamente refletindo a luz nele, transmitindo uma mensagem de prazer quase insuportável. Nada, respondeu ele. Acho que estou entendendo tudo perfeitamente. Capítulo 20. Durante o resto do verão, eles se habituaram a perambular juntos. Quando Iggy ia com a mãe ao supermercado, Merrin estava lá com a mãe dela e eles acabavam andando juntos, como se à deriva, alguns passos atrás das mães. Merrin pegou um saquinho de cerejas, que eles dividiram enquanto caminhavam. Isso não é roubo? Perguntou Iggy. Não teremos problema se comermos as provas, respondeu ela, cuspindo o caroço na mão e entregando a ele. Deu a ele todos os seus caroços, esperando calmamente que Iggy se livrasse deles, o que ele fez colocando-os no bolso. Quando chegou em casa, havia, dentro de seu jeans, uma protuberância úmida, de cheiro doce, do tamanho do punho de um bebê. E quando o Jaguar teve que ir fazer a revisão na concessionária, Iggy foi junto com o pai, porque já sabia que o pai de Merrin trabalhava lá. Ele não tinha nenhuma razão para acreditar que Merrin estaria na loja numa tarde de quarta-feira ensolarada, mas ela estava, sentada na mesa do pai, balançando os pés, como se o esperasse impacientemente. Compraram refrigerantes na máquina e ficaram conversando na porta dos fundos, debaixo de lâmpadas fluorescentes que zumbiam. Ela contou que iria fazer uma caminhada pela trilha Keynes Face com o pai no dia seguinte. Iggy disse que a trilha passava bem nos fundos da sua casa e ela perguntou se ele gostaria de ir também. Os lábios de Merrin estavam manchados de laranja por causa do refrigerante. Não era preciso fazer qualquer esforço para estarem juntos. Era a coisa mais natural do mundo. Também era natural incluir Lee. A presença dele evitava que as coisas ficassem sérias demais. Ele se autoconvidou para a caminhada, dizendo que queria aproveitar para procurar boas trilhas para Mountain Boarding.
No entanto, esse esquiço de lavar a prancha. Durante a subida, Marin puxava a gola de camiseta, agitando para a frente e para trás, reclamando do calor. Vocês já mergulharam no rio? Perguntou, apontando por entre as árvores para o Knowles, que corria sinuoso através da mata densa no vale abaixo, uma serpente negra de escamas resplandecentes e brilhantes. Ig faz isso o tempo todo, disse Lee e Ig riu. Merrin olhou para os dois com os olhos apertados e confusos, mas Ig apenas balançou a cabeça. Mas vou dizer uma coisa, continuou Lee. A piscina dele é muito melhor. Quando você vai convidar Merrin para nadar? O rosto de Ig ardeu com aquela sugestão. Já tinha fantasiado isso muitas vezes, Merrin de biquíni, mas sempre que pensava em convidá-la ficava sem ar. Naquelas primeiras semanas, só falaram da irmã dela, Regan, uma vez. Ig perguntara por que tinham se mudado de Rhode Island e Merrin disse, dando de ombros. Meus pais ficaram muito deprimidos depois que Regan morreu, e minha mãe cresceu aqui, toda a família dela mora aqui. Nossa casa não parecia mais a mesma. Sima Regan. Regan morrera aos 20 anos de um câncer no seio raro e particularmente agressivo. Tudo aconteceu em apenas 4 meses. Deve ter sido horrível, murmurou Ig. Sem dúvida era um clichê, mas foi só o que lhe pareceu seguro dizer. Nem imagino como me sentiria se Terry morresse. Ele é meu melhor amigo. Era isso que eu pensava sobre mim e Regan. Eles estavam no quarto de Merrin e ela estava de costas para Ig, a cabeça jogada para frente, escovando o cabelo. Sem olhar para ele, ela continuou, mas ela disse umas coisas realmente más quando estava doente. Coisas que nunca imaginei que ela pensasse de mim. Quando ela morreu, era como se eu mal a conhecesse. Ela até pegou leve comigo, comparado com as coisas que disse para nossos pais. Acho que nunca vou perdoá-la pelo que disse ao papai. Pronunciou essas últimas palavras de forma leve, como se tratassem de um assunto sem importância, e depois ficou calada. Só voltaram a falar sobre Regan anos mais tarde. Porém, quando Merrin contou a ele, alguns dias depois, que queria ser médica, Ig não precisou perguntar qual seria sua especialidade. No último dia de agosto, Ig e Merrin estavam trabalhando na campanha de doação de sangue, no Centro Comunitário do Sagrado Coração, em frente à igreja, distribuindo refresco em copos de papel e biscoitos recheados. Alguns ventiladores de teto faziam circular uma corrente de ar quente pela sala, e Ig e Merrin tomavam a mesma quantidade de refresco que distribuíam. Ele estava fazendo força para se acalmar e finalmente criar coragem para convidá-la para tomar banho de piscina, quando Terry entrou. Ele ficou de pé do outro lado da sala, procurando por Ig, que levantou a mão para chamar sua atenção. Terry inclinou a cabeça. Vem cá. Havia algo estranho, tenso e inquietante naquele gesto. De certo modo já era suficientemente preocupante que estivesse ali. Terry não era o tipo de pessoa que estaria perto da igreja numa tarde de verão ensolarada se pudesse evitar. Ig quase nem percebeu que Merrin o seguia enquanto cruzava a sala cuidadosamente por entre as maçãs sobre as quais repousavam os doadores, com tubos enfiados nos braços. O ambiente tinha cheiro de desinfetante e de sangue. Quando Ig chegou perto do irmão, Terry agarrou seu braço e o apertou até doer. Empurrou Ig até o hall, onde podiam ficar sozinhos. As portas estavam abertas para o dia claro, quente e morto. Você deu para ele? Perguntou Terry. Você deu a cereja para ele? Ig não precisou perguntar de quem ele estava falando. O tom de Terry, agudo e ríspido, o assustou. Pontadas de pânico atingiam seu peito. Está tudo bem com Lee? Perguntou. Era domingo de tarde. Lee tinha ido para a casa de Gary no dia anterior. De repente Ig se deu conta de que não o tinha visto na igreja pela manhã. Ele e mais um bando de palhaços prenderam a bomba cereja no para-brisa de uma carcaça e fugiram. Mas ela não explodiu logo e Lee achou que o pavio tinha apagado. Isso acontece. Ele estava voltando para checar quando o para-brisa explodiu e espalhou vidro para todo lado. Ig, tiraram uma merda de um estilhaço de dentro do olho esquerdo dele. Dizem que foi sorte não ter atingido o cérebro. Ig queria gritar, mas alguma coisa acontecia em seu peito. Seus pulmões estavam anestesiados, como se tivessem lhe aplicado uma dose de novocaína. Não conseguia falar, na verdade não conseguia tirar som algum de sua garganta. Ig, disse Merrin. Onde está a sua bombinha? Sua voz era calma e firme. Ela já sabia tudo a respeito de sua asma. Ele se esforçou para tirá-la do bolso, mas a deixou cair. Merrin apegou e entregou a Ig, que a colocou na boca e sugou. Olha, Ig, prosseguiu Terry. Não é só o problema no olho. Ele está na maior enrascada. Ouvi dizer que a polícia chegou com a ambulância. Sabe aquela prancha de Mountain Board? É roubada. Também pegaram uma jaqueta de $200 da namorada dele. Hoje de manhã a polícia pediu permissão ao pai para revistar o quarto dele, e estava cheio de merda roubada. Lee trabalhou no shopping por umas 2 semanas, na pet shop, e tinha cópia da chave de um corredor que ficava atrás das lojas. Ele surrupiou um monte de coisas. Tinha um monte de revistas que roubou de uma banca. Montou um esquema para vender as revistas, fingindo estar angariando fundos para uma instituição de caridade fictícia. A coisa está feia. Ele vai acabar num reformatório se alguma dessas lojas der queixa. Talvez ficar cego de um olho seja a melhor coisa para ele. Quem sabe não desperte um pouco de compaixão e ele nem vá. Ah, meu Deus, disse Ig, ouvindo apenas tirar uma merda de um estilhaço e ficar cego de um olho. Todo o resto era apenas barulho, como se Terry tocasse um solo de vanguarda no trompete.
Ig chorava e apertava a mão de Merrin. Quando ela tinha pegado sua mão, ele não sabia. Você vai ter que falar com ele, disse Terry. É melhor convencê-lo a ficar de boca fechada. Vamos ter que limpar nossa barra. Se alguém descobrir que foi você que deu aquela bomba cereja pra ele, ou que eu dei a bomba pra você. Meu Deus, IG. Podem me expulsar da banda. Ig não conseguia falar. Precisava de mais uma longa sugada na bombinha. Estava tremendo. Dá um tempo pra ele. Interveio Merrin. Pelo menos deixe ele tomar fôlego. Terry olhou para ela surpreso, espantado. Seu queixo caiu. E então fechou a boca e ficou calado. Vem, Ig, disse ela. Vamos lá fora. Ig a seguiu, desceu os degraus em direção à luz do sol, as pernas tremendo. Terry ficou para trás. O ar estava pesado, úmido e com a sensação de uma pressão crescente. O céu tinha estado limpo de manhã, mas agora havia nuvens carregadas, tão escuras e enormes quanto uma frota de porta-aviões. Uma rajada de vento quente surgiu do nada e os atingiu. O ar tinha cheiro de ferro quente, como trilhos de ferrovia sob ozol, como velhos canos, e quando Ig fechou os olhos viu a trilha Evel-Knievel, os dois canos enterrados pela metade descendo a ladeira como os trilhos de uma montanha-russa. E a culpa não é sua, disse ela. Ele não vai culpar você. Vamos embora. A campanha já está quase acabando. Vamos pegar nossas coisas e vamos lá vê-lo. Agora mesmo. Você e eu. Ig se encolheu só de pensar em ir com ela. Eles tinham trocado a bomba cereja por ela. Seria horrível levá-la com ele. Seria jogar na cara de Lee. O amigo tinha salvado sua vida e, em troca, Ig tirara Merrin dele. Foi isso que aconteceu. Lee estava cego de um olho e foi Ig que fez isso com ele. Ig ficou com a garota e com a vida. Lee ficou com um estilhaço de vidro e com a tragédia. Ig deu outra sugada profunda na bombinha. Estava com dificuldade de respirar. Quando já tinha fôlego suficiente para falar, disse, você não pode ir comigo. Uma parte dele já estava convencida de que a única maneira de se redimir era terminar tudo com ela. Mas a outra parte, a mesma que tinha feito a troca, sabia que não faria isso. Ele já havia se decidido semanas antes, tinha acordado, não apenas com Lee, mas consigo mesmo, que faria tudo o que fosse necessário para ser o cara que ia andar ao lado de Merrin Williams. Abrir mão dela não faria dele o mocinho da história. Era tarde demais para ser o mocinho. Por que não? Ele também é meu amigo, disse ela e primeiro Ig ficou surpreso com ela, depois consigo mesmo, por não ter percebido que era verdade. Não sei o que ele vai dizer. Talvez esteja com raiva de mim. Ele pode falar alguma coisa sobre uma troca. Assim que disse essas palavras, percebeu que deveria ter ficado calado. Que troca? Ele balançou a cabeça, mas ela insistiu. O que vocês trocaram? Você não vai ficar com raiva? Eu não sei. Me conta que depois eu respondo. Depois que encontrei SCU crucifixo, dei prole concerter. Mas então ele resolveu ficar com o cordão, e tive que fazer uma troca para tê-lo de volta. Troquei pela bomba cereja. Ela franziu a testa. E daí? Ig lançou um olhar desesperado, esperando que ela compreendesse. Mas Merrin não compreendia, então ele disse. Ele ia ficar com o cordão como desculpa para se aproximar de você. Os olhos de Merrin pareceram confusos por mais um instante. Então clarearam. Ela não sorriu. Você acha que você trocou? Começou, então parou. Um momento depois, prosseguiu. Olhava para ele com uma frieza calma e assustadora. Você acha que a trocou por mim, Ig? É assim que pensa que as coisas funcionam. E você acha que se ele tivesse me devolvido o crucifixo em vez de você, então Lee e eu estaríamos. Mas novamente não continuou, ir adiante seria admitir que ela e Ig estavam juntos agora, e, embora os dois soubessem disso, não ousavam tocar no assunto. Ela recomeçou pela terceira vez. Ig, eu deixei o crucifixo no banco para você. Você deixou. O quê? Eu estava entediada. De saco cheio. Fiquei lá sentada imaginando as centenas de manhãs que passaria naquela igreja, torrando no sol, morrendo um pouco a cada domingo, enquanto o padre Mold repetia aquela ladainha sobre pecados. Precisava de alguma coisa que me interessasse. Um motivo para estar lá. Não queria ficar só ouvindo aquele papo sobre pecados. Queria cometê-los. Então vi você sentado lá todo mauricinho, prestando atenção a cada palavra como se tudo aquilo fosse muito interessante e então eu soube, Ig, simplesmente soube, que perturbar você me daria horas de diversão. No final das contas, IG acabou indo visitar Lee sozinho. Quando ele e Merrin estavam voltando ao centro comunitário para limpar as caixas de pizza e as garrafas de refresco, começou uma espécie de trovoada que durou pelo menos 10 segundos, um rugido baixo que, mais do que ouvido, era sentido. Aquilo fez os ossos de Ig tremerem como um diapasão. 5 minutos depois a chuva retinia no telhado, tão alto que ele precisava gritar para que Merrin o ouvisse, mesmo quando ela estava de pé ao lado dele. Estava tão escuro, a água descendo com tanta força que era difícil ver a calçada, mesmo com as portas abertas. Eles tinham pensado em ir de bicicleta até a casa de Lee, mas o pai de Merrin foi buscá-la de carro e eles não tiveram mais chance de saírem juntos. Terry havia tirado a carteira de motorista 2 dias antes, passou na prova de primeira, e no dia seguinte levou Ig de carro à casa de Lee. A tempestade tinha quebrado árvores e arrancado postes telefônicos do chão e Terry teve que desviar o jaguar de galhos e caixas de correio caídos. Era como se uma imensa explosão subterrânea, uma poderosa detonação final, tivesse atingido toda a cidade, arruinando Gideão.
Armon Gates era um emaranhado de ruas de subúrbio, casas pintadas de cores cítricas com garagens para 2 carros, e vez por outra, uma piscina no quintal. A mãe de Lee, a enfermeira, uma mulher de cerca de 50 anos, estava do lado de fora de sua casa, tirando os galhos que tinham caído em cima do seu Cadillac, comprimindo os lábios, irritada. Quando Ig saltou, Terry lhe disse para telefonar quando quisesse voltar para casa. Lee tinha um quarto grande no porão. A mãe dele acompanhou Ig até lá embaixo e abriu a porta que dava para uma escuridão cavernosa, na qual a única luz era o brilho azulado da televisão. Visita para você, disse, num tom especialmente indiferente. Permitiu que Ig passasse e fechou a porta atrás dele, deixando os garotos sozinhos. Lee estava sem camisa, sentado na beira da cama e agarrado à cabeceira. Um episódio de um seriado de comédia estava sendo reprisado, mas Lee tinha tirado todo o som da TV, então ela era só uma fonte de luz com imagem em movimento. Sobre su alho esquerdo havia curativo que dava várias voltas no crânio, cobrindo a maior parte da sua cabeça. As cortinas estavam fechadas. Ele não olhava diretamente para Ig nem para a TV, mas para baixo. Está escuro aqui, disse Ig. E a luz do sol faz minha cabeça doer, respondeu Lee. Como está o olho? Eles ainda não sabem. E há alguma chance. Eles acham que não vou perder totalmente a visão. Que bom. Lee ficou sentado em silêncio. Ig espero. Você já sabe de tudo? Não me importo, disse Ig. Você me tirou do rio. É tudo o que preciso saber. Ig não tinha reparado que Lee estava chorando até que ele gemeu de dor. Ele chorava como alguém que estivesse enfrentando um ato de sadismo. A ponta de um cigarro aceso nas costas da mão. Ig chegou mais perto e tropeçou numa pilha de CDs. Aqueles que tinha dado ali. Você quer isso de volta? Ah, não. Então o quê? Quer seu dinheiro? Não tenho mais. Que dinheiro? O dinheiro das revistas que vendi para você. As que eu roubei. As últimas palavras saíram com uma amargura quase luxuriante. Ah, não. Ah, então por que você veio? Porque somos amigos. Ig deu mais um passo para perto de Lee e sufocou um grito. Lee chorava sangue, que manchava as bandagens e escorria pela face esquerda. Lee leva dois dedos ao rosto distraidamente. Quando os retirou, estavam vermelhos. Você está bem? Perguntou Ig. Dói quando choro. Vou ter que aprender a não me sentir mal com as coisas. Ele respirava ruidosamente, os ombros subindo e descendo. Eu devia ter contado. Sobre tudo. Fui um merda vendendo aquelas revistas para você. Mentindo, dizendo que eram para caridade. Depois que te conheci melhor, quis voltar atrás, mas era tarde. Não é assim que se deve tratar os amigos. Para com isso. A coisa que eu mais queria era não ter dado a bomba para você. Deixa pra lá, disse Lee. Fui eu que quis. E o decidi. Você não tem que se preocupar com isso. Só espero que você não passe a me odiar. Realmente preciso de alguém que goste de mim. Ele não precisava pedir. A visão daquela mancha de sangue fez os joelhos de Ig tremerem. Ele precisou de muita força de vontade para não pensar em como tinha provocado Lee com a bomba, falando sobre todas as coisas que poderiam explodir com ela, em como planejar atirar Merrin de Lee. Logo dele, que tinha entrado na água para salvá-lo quando estava se afogando. Uma traição imperdoável. Ig se sentou ao lado de Lee. Ela vai pedir para você não andar mais comigo, disse Lee. Ou minha mãe? Não. Ela ficou contente por eu ter vindo. Não, não é a sua mãe. Merrin. Do que você está falando? Ela queria vir comigo. Está muito preocupada com você. Ei? Lee estremeceu de um jeito esquisito, como se tivesse um calafrio. Eu sei porque isso aconteceu. Foi uma merda de um acidente. Só isso. Lee balançou a cabeça. Foi para eu me lembrar. Ig ficou quieto, esperando, porém Lee não disse mais nada. Lembra de quê? Lee estava lutando contra as lágrimas. Enxugou o sangue que escorria em seu rosto com as costas da mão, o que deixou uma listra longa e escura. Lembrar você de quê? Insistiu Ig, mas Lee estava tremendo com o esforço que fazia para não soluçar. Eles nunca mais tocaram naquele assunto.